Tá. Então, gente, a gente na aula passada trabalhou, nós temos que seguir uma sequência, tá? Sem seguir essa sequência, não tem como vocês fazerem corretamente um teste estatístico e chegar em alguma determinada conclusão, tá? Vocês sabem que o objetivo dessa disciplina é que vocês saiam tendo uma noção do programa, que vocês futuramente projetarem fazer um mestrado e doutorado. Vocês vão ser obrigados a entender e a manusear um pouquinho esses programas, seja onde vocês fizerem os mestrados e doutorados de vocês. Outra coisa, o objetivo também seria vocês saberem ler corretamente os artigos científicos que até o momento vocês leem, quando passam nesses números, vocês passam por cima. E a terceira, logicamente, é tentar resolver uma situação, um problema de vocês através do uso do software estatístico, então, que a gente está usando. Bom, só para a gente situar um pouquinho a nossa aula, na semana passada começou dos testes de normalidade, que a gente já fez bastante coisa, vai fazer bastante hoje também. Fizemos um primeiro exemplo do teste T, para dados independentes, e a gente comparou a situação das mulheres e dos homens aqui na questão das notas. Depois a gente fez um outro teste, que é o teste T para dados pareados, que é aquele teste em que comparamos duas situações, uma situação antes e uma situação depois, uma situação hoje, uma situação daqui a 30 dias, no mesmo grupo de pessoas, por isso que é pareado, tá? Então, a gente tem que entender isso, tem que ler isso, tem que identificar isso no trabalho ou no problema. Então, a gente... Bom, beleza. E aí, a gente tem uma grande quantidade aqui de exercícios pré-prontos, tá? Mas não adianta estar aqui pré-pronto, porque o primeiro, que o trabalho de vocês vai ser diferente. Então, vocês têm que saber trabalhar com ele. Depois, no final, então, repito, eu comento um pouquinho o que eu quero desse trabalho. A outra situação é que vocês aqui, como eu digo, está pré-pronto, mas vocês têm que saber onde é que vocês têm que ir no programa. Por exemplo, aqui nós temos já na página 19 do material, nós temos uma questão muito interessante que é: será que a bebida faz com que as pessoas percam o reflexo ou reduzam o reflexo na direção? Essa é uma pergunta, que a grande maioria vai dizer que isso é ridículo, essa tua pergunta, porque é óbvio que sim. Mas mesmo sendo óbvio que sim, lembrando sempre que se vocês estão concluindo alguma coisa no trabalho e vocês não provarem, e provar significa escrever o P no trabalho, vocês então não devem concluir nada sem a comprovação. Então, embora todo mundo saiba que beber faz com que as pessoas reduzam o reflexo na direção, isso é meio que óbvio, né? Mas você tem que entender que se vocês não provarem, é melhor não falar isso que estão falando. E a prova se dá pelo P. Tá? Então, vocês, quando leem os artigos, vocês identificam lá nas tabelas e na própria leitura, no próprio corpo do trabalho, um valor de P. Né? Normalmente, quando o cara conclui uma coisa, e no final ele bota entre parênteses um valor do P. Né? Então, o P que vai dar a nossa conclusão. E nós vamos seguir ali praticamente duas situações, né? O P é maior que 0,05 ou o P é menor que 0,05. Então, basicamente, você tem que entender que tem que fazer, em primeiro lugar, a normalidade, em segundo lugar, a decisão do teste, aplica o teste e analisa o P. E aí conclui, tem que escrever algo na conclusão e deu. Então, no trabalho, eu quero que apareça tudo, tá? Tudo, tudo, tudo. Vai aparecer esse quadrinho da normalidade, vocês vão concluir logo embaixo, vai aparecer esse quadrinho das médias, vai aparecer esse quadrinho do teste, e o que mais me importa é a conclusão, tá? Eu tenho que criar essas tabelas? Não, é copiar e colar. Copia do programa, cola no material, cola no arquivo que eu disponibilizei para vocês como trabalho, tá? Então, vamos fazer esse primeiro teste, que chama-se teste, que vai... não chama-se não, eu não sei qual teste ainda, mas é um teste que vai comparar uma situação antes de beber e depois de beber.
Então, a primeira coisa que eu tenho que perguntar para vocês, será que esse teste é um teste de dados independentes ou é um teste de dados pareados? Isso é extremamente importante. Então, será que é independente ou será que é pareado? Então, lembra que pareado é quando eu analiso o mesmo grupo em dois momentos distintos. Independente, quando eu analiso dois grupos distintos. Então, quer dizer, eu acho que está bem clara essa situação. Eu tenho aqui 10 pessoas, 10 motoristas, e que eu estou analisando os motoristas antes de beber e após a bebida. Então, eu estou fazendo um quê? Pareamento. Então, eu tenho certeza que é pareado. Agora, qual é o teste que eu vou aplicar? Neste momento, eu não sei. Por que que eu não sei? Porque, primeiro, eu tenho que criar o banco de dados. Então, quando é pareado, aí é que está o detalhe, tá? Preste atenção nisso daqui. Eu vou fazer um pareado agora e vou fazer um independente depois. Vocês vão ter um exemplo de cada no trabalho, gente. Se vocês seguirem o que eu estou falando ou seguirem depois o vídeo que a gente vai disponibilizar, que é exatamente esse que eu estou falando, vocês vão entender o que é que vocês têm que fazer. Já definiu o que é pareado? Já definiu o que é pareado. Bom, beleza. Se dá definido o que é pareado, tu vai criar lá no banco de dados teu, do SPSS, vai criar duas variáveis, tá? Então, duas variáveis. Tu vai dar um nomezinho aqui, ó, na visualização da variável, tu vai dar o nome, sei lá, vamos botar o nome aqui, antes bebida, tá? Antes da bebida. Não esqueça que vocês não podem escrever por exemplo, depois, bota espaço, bebida. Não pode escrever, ele não vai aceitar. Então, tem que escrever, ou escreve tudo junto, ou escreve o underline, depois underline, bebida. Tá? Então, eu tenho aqui duas variáveis, e agora eu vou na visualização dos dados, então aqui as duas variáveis. Eu tenho que preencher aqui com os dados dos 10 motoristas. Bom, como eu tenho lá, eu não vou digitar, eu vou simplesmente copiar, né? Claro que eu teria que digitar, então eu venho aqui e colo aqui. Quando eu colo aqui, estão aqui os 10 dados os dados dos 10 motoristas. Muito bem. Colocado aqui corretamente, tem que ser assim, tá? Tem que ser assim. Quando for o outro exemplo, é outra maneira, mas depois a gente vê. Então, como eu digo, no primeiro trabalho, eu só tenho dois exemplos, gente. Ou ele é assim, ou ele é de outra maneira. Ah, eu criei os dados errados. Então, você, olha como que foi a criação dos dados. Como é que a gente criou? Então, agora aqui, o que eu vou fazer? Bom, primeiro passo, mas primeiríssimo passo, é fazer o teste de normalidade, tá? Esse teste de normalidade, para ser feito, ele vai ser feito de que maneira? Bom, aí vocês vão ter que olhar lá no material um pouquinho mais atrás, né, como que se faz esse teste. Eu não vou entrar lá de novo, porque a gente já fez um monte na aula passada. Então, tu vai em analisar, estatística descritiva e explorar. Bom, clicando aqui, vocês vão colocar as duas variáveis dentro da primeira caixa. Pode ser com mouse ou com a setinha. Ó, com a setinha ou com mouse. Dentro da primeira caixa. Na segunda caixa não fica nada. Bom, antes de dar o OK, vocês têm que vir aqui nos gráficos, clica e marque. Essa caixinha tem que ficar marcada. Gráfico de normalidade com teste. Dá o continuar e dá o OK. Espera um pouquinho e vocês vão ter um quadro grande com as medidas, com os valores da antes e depois da bebida, tá? Mas o que me interessa nesse momento é este quadrinho aqui. Para vocês colocarem esse quadrinho lá no material, vocês vão botar com o botão direito do mouse e copiar, ou Ctrl+C, Ctrl+V. Marca, ó, clica em cima e dá um botão direito do mouse, copiar. E quando vocês forem lá para o Word, vocês dão colar. Aí vocês vão ter esse quadro aqui. Esse quadro eu preciso que apareça no trabalho? Sim, eu quero que apareça no trabalho, tá? Vai ser um trabalho completo, tem que ser exatamente igual a este exemplo aqui. Bom, tá, mas o que que me dá essa tabela, ela me dá de conclusão?
Bom, ela me dá de conclusão se os dados são normais ou não são normais. E aí nós temos uma regrinha que eu coloquei aqui embaixo, né, que está disponível mais lá, um pouquinho mais atrás, mas eu coloquei aqui embaixo, que diz o seguinte: se o P for maior que 0,05, os dados são normais. Se o P for menor, os dados não são normais. Bom, qual dos dois que eu pego? Kolmogorov ou Shapiro? Bom, tanto nos meus exemplos aqui, quanto nos exemplos do trabalho, vocês vão usar o Shapiro. Por quê? Porque vocês têm poucos dados, vocês têm apenas 10 motoristas. Então, vocês vão pegar esses resultados que estão aqui, ó. Vocês não precisam anotar, vocês precisam apenas enxergar que os valores do P, eles são o quê? Maiores do que 0,05. Portanto, se eles são maiores, o que a gente conclui? Olha aqui, eu botei aqui embaixo para a gente, então, preencher. Os dois grupos, eu vou preencher aqui, os dois grupos são normais, né? São normais. Então, por que eles são normais? Porque ambos os casos, tanto no antes quanto no depois, o P deu maior que 0,05. Ambos os valores aqui que estão marcados em colorido aqui deram maiores do que 0,05. Então, o que a gente conclui? Usaremos o teste T para dados pareados. Futuramente, mas bem futuramente, mais umas 2 aulas aí para frente, a gente vai estar na dúvida entre usar um teste T para dados pareados ou um outro teste chamado de Wilcoxon. Quando essa conclusão aqui der não são normais, eu não posso usar o teste T. Quando der são normais, eu posso e devo usar o teste T. Então, esse é um detalhe importante que nós temos aí. Então, o que a gente conseguiu agora? Conseguiu definir corretamente o teste, tá? Então, isso mais ou menos é o que vocês têm que descrever ali no desenvolvimento do trabalho. Como que a gente, então, agora aplica o teste? Então, vocês têm lá em cima, não vou voltar lá, gente, porque a gente viu na aula passada, tá? Querem ver isso? Dê uma olhadinha no programa, senão eu vou ficar voltando, entrando toda hora, voltando no material. Vocês têm que saber agora aplicar o teste. Aí, como que se aplica o teste? Então, se vocês voltarem no programa, agora vocês vão aplicar o teste. Como se aplica o teste? Vai em analisar, comparar médias, tá? E como é pareado, tu busca aqui no comparar médias amostras pareadas do teste T. Aí tu clica, ó, vai de novo em analisar, comparar médias e amostras pareadas do teste T. Então, clica, vocês vão ter aqui 2 casinhas, variável 1, variável 2. É só vocês, então, marcarem a primeira variável, colocar a setinha, marcar a segunda variável e colocar a setinha. Então, ele vai estar comparando exatamente antes da bebida e depois da bebida. Ele vai estar fazendo exatamente essa comparação, tá? Bom, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Agora vocês vão dar OK, tá? Então, para dar OK aqui, espera um pouquinho e vai aparecer o primeiro quadro. Vocês vão pegar esse quadro, copiar esse quadro, tá? E no copiar o quadro, vocês vão copiar o quadro e levar lá vão levar lá pro Word, tá? E copiar esse quadro aqui, tá? Deixa eu dar só uma dica para copiar um quadro. Esse quadro ele é grande, tá? Se vocês acham melhor fazer print screen, vocês podem fazer, ou copiar o quadro. Mas olha aqui o que vai acontecer quando eu copiar esse quadro. Então, eu vou copiar e vou mandar ele para lá. Copiei o primeiro quadro, eu vou deletar esse aqui, tá? Vamos deletar esse daqui. Vou deletar os dois aqui, tá? Então, como é que eu faço? Ó, eu vou copiar o primeiro quadro, tá? O primeiro quadro, ele tá aqui, ó, copio e vou lá no Word e colo. Olha ali, ó, vai ser assim. Então, um espacinho aqui, vou copiar o segundo quadro, copiar o segundo quadro e trazer ele para cá.
Só que quando eu copio o segundo quadro, vocês estão vendo que ele é um quadro muito grande, que ele extrapola o tamanho da folha, tá vendo? E vocês têm duas opções. Usar a tecla Print Screen, que ele vai só copiar a tua tela e trazer ela para cá, depois vocês vão recortar. Ou tu vem aqui, ó. Tá? Isso aqui não é dica de SPSS, isso aqui é de Word, né? Então vocês vêm aqui, ó. Vocês veem que a tabela tá grande. Então vocês vêm aqui nesse quadradinho aqui em cima, clica com o botão esquerdo, só dá um clique, tu vê que tudo ficou marcado. Agora, de novo, com botão, aqui nesse lugar, com o botão direito do mouse, tá? Vocês vão em autoajuste e ajusta automaticamente a janela. E tá aí ele. Então eu vou repetir aqui. Quando vocês têm uma tabela grande, que vocês trouxeram ela lá do programa, e essa tabela sempre vai ser grande, vocês vêm aqui, ó, no cantinho, marque toda, bem aqui, ó, nesse quadradinho, tá? Clica com o botão esquerdo do mouse. Agora, com o botão direito do mouse, procura autoajuste e ajusta automaticamente a janela. Então, agora, vocês têm aí a tabela de vocês bem bonitinha, tá? Eu vou voltar ali para deixar como estava antes, tá? Porque antes estava mais bonito. Bom, beleza. Agora chegou a parte final da questão, né, do trabalho, que é a conclusão. E essa conclusão só pode ser feita da seguinte forma, né? Tu vai analisar e vai pegar esse é o teste T pareado, né? Então tu vai pegar esse último carinha aqui, ó, tá? Esse último carinha aqui, ó, que é o P. Esse é o famoso P, tá? Deu 0011. Então, vocês têm que lembrar uma coisinha, tá? Vamos ver aqui, eu vou trazer aqui uma informação muito boa, que é essa informação aqui, ó, tá? Que já vimos na aula passada, mas até eu vou trazer para cá para não ficar muito distante. Então, nesse quadro, vocês vão ter que tentar enxergar o seguinte, ó. Olha ali, ó. Esse valor de P, olha aqui, que a gente está em vermelho. Toda vez que o teste é aplicado, eu apliquei o teste, der o P menor que 0,05, significa que existe uma diferença significativa entre os grupos. Caso contrário, ou seja, o P dá mais que 0,05, não existe diferença significativa, tá? Então, o que vocês têm que tentar agora é enxergar se esse número aqui, que está em amarelo, é maior ou menor que 0,05. Ele é menor. Cuidado, tá, gente? Ah, mas 11 não é maior? Não, não é 11. Olhe bem, vocês têm aqui, a segunda casa de vocês é 1. A segunda casa de vocês é 5. Então, este número aqui é menor. O P é menor que 0,05, tá? Não confundam. 5 e 11. 11 é maior. Não. Este número é menor que 0,05. Então, o que significa dizer? Então, voltando ao nosso problema, que existe uma diferença significativa, né? Então, mais ou menos, a gente vai concluir o nosso trabalho dessa forma. Existe uma diferença significativa nos tempos, né, das pessoas em pisar no freio, ou no tempo de reação, seja lá o que for, quando analisados os dois momentos. Se tiver essa conclusão, que existe uma diferença significativa, então coloque o P. O P tá confirmando aquela conclusão de vocês. E aí vocês podem colocar o P aqui ou o P lá no final. Não pode colocar duas vezes ele, mas uma vez ou no início ou no fim. E aqui eu já aproveitei e concluí algo mais, né? Existe uma diferença significativa nos tempos, tá? Beleza, existe. Agora, notamos que as pessoas, antes de beber, têm um tempo de reação inferior quando analisados após a bebida. E o que concluímos, então? A bebida faz com que as pessoas diminuam o reflexo na direção. Porque se tu aumentou o teu tempo de reação, tu diminuiu o teu reflexo na direção. Então, quer dizer, a conclusão é essa, é isso que me interessa, mas para chegar aqui, vocês têm que passar por todos esses passos que a gente definiu ali em cima, senão não dá, tá? Realmente, eu posso colocar só a conclusão no trabalho?
Não, não pode colocar só a conclusão, depois explico por que que não. Tem que ser exatamente como a gente está procedendo aqui. Fazer a normalidade, a conclusão da normalidade está aqui embaixo, aplicar o teste correto, aplicou o teste e a conclusão do teste está aqui embaixo. Se esse P desse acima de 0,05, tipo 0,08, alguma coisa assim, vocês diriam que não existe uma diferença significativa, né? Embora tenha uma diferença numérica, essa diferença não é significativa. E a conclusão mais impactante seria que a bebida não faz com que as pessoas diminuam o reflexo na direção. Ou seja, se bebe ou se não bebe, não faz diferença nenhuma aí, tá? Então, nós temos como representar essa resposta. Então, este é o caminho, gente. Vocês vão fazer um exercício depois idêntico a esse, tá? Então, assim, ó, não soube fazer, mas dá uma olhadinha no vídeo, vai anotando numa folha os passos que vocês devem seguir, tá? Porque ou vai trancando, tranca o vídeo, vai e faz ali, volta para o vídeo, o passo seguinte é esse, vai lá e faz aquilo, entendeu? Porque é idêntico. E a conclusão, vocês então têm que usar um pouquinho do português, porque vocês estão aí há um semestre para iniciar um TFG e vocês têm que saber descrever as coisas, né? Por lá esse texto e fazer um resumo e a partir daí descrever algo para o teu trabalho, então vocês vão ter que fazer isso aí. Isso aqui não é eu que tenho que fazer. Essas conclusões são conclusões de vocês, entendeu? Então, concluam, usem um palavreado legal, né? Para que vocês, então, tenham sucesso em resolver esse exercício aqui, tá? Então, repetindo, tá, gente? Os passos são esses. Eu vou fazer um outro exercício aqui de teste pareado novamente. Vou fazer 2 testes pareados e 2 testes independentes. Então, novamente, eu vou achar um exercício de teste pareado, tá? Então, esse aqui está resolvido. Muito bem. Aí o cara pergunta, é importante colocar a média e o desvio? É importante. Onde é que eu tenho esse valor? Esse valor tu tem nessa tabelinha que tu copiou aqui em cima. Tem uma média de 54 e, às vezes, em alguns programas, algumas versões, ele coloca erro desvio, que é a mesma coisa que desvio padrão, tá? Se coloca sempre dessa maneira, o número da média mais ou menos o desvio padrão. Olha a média após beber, 68,5 e o desvio padrão 27,8. Tu vê que eu arredondei, né? Se vocês não quiserem arredondar, tudo bem. Só tem que tomar um cuidado, tá? Aqui vocês têm que usar sempre o número de casas. Se usou na média uma casa após a vírgula, vocês devem usar uma casa após a vírgula no desvio padrão também. Já o P, normalmente, é aquele valor que deu lá, tu tem que copiar ele igual. Ele tem que ser assumido 3 casas após a vírgula, tá? Tem que ser aquele número que deu lá. Bom, esse aqui não é o de agora, deixa eu fazer um outro. Aqui, vamos ver. Aqui nós temos um exemplo, vamos ver se... esse aqui é legal, porque vai ser um exemplo diferente, tá? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Primeiro, vamos ler o problema. E aí eu vou perguntar se isso aqui é pareado ou não é pareado, tá? Então, nós temos um problema que é examinar o efeito da transição circular fetal para o pós-natal em prematuros. Para cada um dos 14 recém-nascidos, a taxa respiratória ela é medida em 2 momentos distintos. Uma vez com o bebê com menos de 15 dias, ou seja, no momento 1, e outra quando o bebê tem mais de 25 dias, momento 2. E a pergunta é, mais boba impossível, se a taxa respiratória é diferente nos momentos 1 e 2. Tá? Beleza. O que nós temos que entender? Esse teste, a primeira pergunta, ele é pareado? Né? Por que ele é pareado? Porque tu está tendo um mesmo grupo de crianças com 14 recém-nascidos sendo analisados em 2 momentos. Portanto, analisados em 2 momentos o mesmo grupo,
Isso é pareado. Já decidiu que é pareado. Ah, então eu vou usar um teste T. Não sei se tu vai usar um teste T. Então, vamos cuidar. O que, que a gente precisa fazer? Ir lá no programa, né? Fazer o quê? Na visualização da variável, criar momento 1, uma variável chamada momento 1 e a outra variável chamada momento 2. Beleza. Vamos olhar na visualização dos dados. Essas duas variáveis foram criadas. Cabe a nós agora copiar essas duas colunas e levá-las para lá. Vamos copiar e levá-las para lá. Aí aqui a gente cola. Beleza, aqui estão, então, os dois momentos dos 14 recém-nascidos, tá vendo? São 14 recém-nascidos. Bom, você sabe que o primeiro passo nosso não é aplicar o teste, sim aplicar o teste de normalidade. Então, cabe a nós agora vir aqui em analisar, estatística descritiva e explorar. Aí tá sempre a última ação tá ali. Então, tu vai tirar a bebida e levar o momento 1 e o momento 2, ambos lá para dentro do primeiro quadro. Tá? Levou o momento 1 e levou o momento 2. Precisa clicar no gráfico? Não precisa se tu já fez algum teste. Precisa se tu não fez. Esse aqui tem que ficar marcadinho, esse carinha aqui. Esse daqui não precisa, mas esse daqui é obrigatório. Não custa nada ir ali, né? Continuar e dar o OK. Bom, para efeito de trabalho, vocês têm que pegar esse quadro e levar para lá. Copiar, colar, tá? Esse aqui não precisa. Esse aqui, nesse momento, não precisa, tá? Então, tu vem aqui e aqui está o quadrinho. Que conclusão tu tira nesse quadro aqui? Os dados são normais, os dados não são normais. Que conclusão? Eu vou pegar ali a conclusão que eu tenho ali em cima, para a gente não perder tempo. Aqui, tá? Ctrl C, tá? E vou jogar ali o que mais ou menos eu vou ter que escrever, tá? Ctrl C, Ctrl V, beleza? Tá aqui. A minha pergunta é, bom, usar Kolmogorov ou usar o Shapiro? Vamos usar o Shapiro, porque nós temos muito poucos dados. Esse númerozinho nós temos apenas 14 recém-nascidos. Se a gente tiver 30 ou mais de 30, usaremos os números aqui do lado. Mas em ambos os casos, tanto aqui quanto lá, quanto esse que está em amarelinho, são valores de P maiores que 0,05. Então, a conclusão, os dois grupos, momento 1 e momento 2, eles são normais, porque em ambos os casos, os P's, né, são maiores do que 0,05. Então, usaremos o teste T para dados pareados, tá? Então, isso é obrigatório, porque eu não sabia qual teste que eu ia usar. Agora eu já sei que vamos usar o teste T para dados pareados. Bom, feito isso, volta para o programa e aqui tu vem vai aplicar o teste, vai em analisar, vai em comparar médias, teste T para dados pareados, tá vendo aqui? E vem aqui. Bom, esse aqui foi o teste que a gente usou agora há pouco, então tu tem que tirar os carinhas dali e colocar quem? O momento 1 e colocar a variável momento 2. Eles vão ficar sempre lado a lado. Não vai colocar a mesma variável, tá? Coloca uma variável momento 1 e depois o momento 2. E dá OK. Bom, daqui, repetindo o que a gente falou agora há pouco, eu preciso desse quadro, que é o quadro, dá um Ctrl C, copiar, vai lá, leva, e preciso desse quadro. Para quem ainda não entendeu, tá? Porque esse quadro é um quadro grande, tá? Eu vou deletar ele aqui, vou trazer ele para cá. Eu dei um Ctrl C lá, agora eu vou dar um colar aqui. E o quadro ficou extremamente grande. Esse quadro sempre vai ficar grande, tá? E aí, eu venho aqui no canto superior esquerdo, clico com o botão esquerdo, no mesmo local eu clico com o botão direito e vou em autoajuste e ajustar ao tamanho da janela. E aí, tá feito. Ficou menorzinho, né? Ficou bonitinho, então. Deixa eu voltar lá, porque
que me interessa é aquele quadrão. Então, esses dois quadros que eu retirei de lá, do teste, eles estão agora aqui na minha frente. E nós temos que analisar o último número. Lembre o que a gente falou há minutos atrás, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, tá? Vocês têm que entender isso aqui. É um exemplo de cada e, portanto, vocês vão ter que entender isso aqui, ó. Eu vou botar embaixo para vocês entenderem. Olha aqui. O que nós temos? Que olhar esse cara que é o último carinha lá. Toda vez que o teste aplicado, nós aplicamos o teste, der um P maior que 0,05, ó, não existe diferença. Se der menor ou igual, existe diferença. Se vocês lembrarem, o exemplo anterior deu, existe diferença. E esse aqui vai dar, não existe diferença. Tá? Então, significa dizer que tu vai pegar esse cara para provar aquilo que tu está falando. E o que tu está falando? Está falando que não existe uma diferença significativa na taxa respiratória dos bebês quando analisados os dois momentos. E aí tu joga o valor do P que tu encontrou ali, ó, 0,077. Embora os bebês com menos de 15 dias de vida, aí tu tem que dar uma enrolada aqui, né? Tem que dar uma melhorada. Tem uma taxa de 52, maior com o bebê, essa diferença, embora sendo maior, ela não foi considerada uma diferença significativa. Alguém pode dizer, mas como que não foi considerada? Então, tu vai e reclama para o programa, reclama para o teste, reclama para os dados, mas que não tem diferença, não tem. Então, quer dizer, o que a gente conclui, então? A taxa respiratória dos recém-nascidos, eles não têm influência em relação aos momentos analisados. Ou seja, os bebês analisados com menos de 15 dias e os mesmos bebês analisados com mais de 25 dias. Então, não tem influência. É essa a conclusão que a gente chega, tá? Então, foram dois exemplos, gente, em que tu vai ter daqui um pouquinho um exemplo igual para fazer no teu trabalho, tá? Então, esse aí é um teste T para dados pareados, tá? Então, vamos achar agora um teste para dados independentes. Então, a gente pode pegar, por exemplo, vamos pegar um dados independentes, pode ser esse aqui, vamos ver uma coisa. Tá, pode ser esse aqui, vamos lá. Então, olha aqui, ó, na página 20, tá? Nós temos um teste. Então, agora é o seguinte, gente, ó, vai mudar o teste, tá? Por que vai mudar? Porque olhe bem o que está escrito aqui. Para testar o efeito num novo medicamento, foi feito um ensaio clínico casualizado com 17 pacientes. Bom, o que significa? Que eu tenho 8 pacientes que estão no grupo experimental e 9 pacientes no grupo controle. Então, isso aqui não pode ser pareado nunca na vida, né? Como é que isso aqui vai ser pareado? Não é pareado, já tirou de cara que não é, né? Por que tu tirou de cara que não é? Porque quem faz parte do grupo experimental não faz parte do grupo controle, é o que o enunciado está me dizendo, tá? E aí, o que aconteceu? Eles tomaram seus respectivos medicamentos, né? E tivemos aqui os resultados do grupo experimental e do grupo controle, né? E aí, a gente quer saber se existe uma diferença significativa entre, isso aqui é o grau de dor, tá, gente? Entre o grupo que tomou o medicamento e o grupo que não tomou o medicamento, tomou um outro, tá? Seja lá qual for, mas tomou um outro. Então, isso aqui são dados independentes, tá? São dados independentes. Quem faz parte de um grupo não faz parte do outro. Bom, o que a gente tem que fazer aqui, então, agora? Agora, a gente vai ter que criar as variáveis, só que não é, repito, não é a mesma maneira que criamos para o exercício anterior. Esse aqui não é um exercício pareado. Portanto, nós vamos ter que fazer o seguinte. Vamos lá, nos dados, na visualização da variável, nós vamos aqui criar uma variável chamada dor,
né, que é o grau de dor ali que a gente tem, e a outra que a gente vai chamar de grupo, tá? Grupo da dor, grupo dor, vamos botar assim para ser bem explícito ali, grupo dor, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá agora, tu vê que eu criei a variável dor e grupo dor. Bom, a variável dor são esses numerozinhos aqui. Então, eu vou dar um Ctrl C e vou colocar aqui, Ctrl V. E aqui eu vou colocar o grupo deles. Vou chamar de grupo 0. Vocês podem fazer igualzinho, tá? Ou grupo 1, que eu queiro. Eu chamei de grupo 0, tá? E aí eu vou pegar os do grupo controle. Copiar, Ctrl C, e levá-lo para lá com Ctrl V. E aqui não posso chamar de 0, eu vou chamar de 1. Tem que chamar de um grupo diferente. Opa, esse aqui não tem. Bom, o que eu tenho que agora, gente, a única coisa diferente, ó, tu viu que é bem diferente, né? Eu podia ter feito aqui um grupo controle, um grupo experimental, mas não. Quando for dados independentes, é assim que a gente monta o nosso banco de dados. Aí eu venho aqui na visual, tenho que vir aqui antes de qualquer coisa, na visualização da variável e no grupo dor, eu tenho que dizer para o programa, ó, no grupo dor, não na dor é numérico, no grupo dor, o que é 0 e o que é 1. Então, tu tem que vir aqui, ó, na coluna valores, tá vendo? Na linha, no caso aqui é 6, clica do lado da palavra nenhum. E aí tu vai digitar 0, valor 0. Qual é o nome que tu deu ali mesmo? Experimental. Experimental. E aí tem que vir em incluir. Tem que digitar agora o segundo grupo, o grupo controle, 1 e o nome do grupo controle. E tu vai incluir e dá OK, tá? Aí tu vai verificar lá no teu banco de dados que não aconteceu nada. Aconteceu sim. Vocês não estão enxergando, mas o programa já sabe o que é 0 e o que é 1. Esse carinha aqui, o 12, ele faz parte de qual grupo? Grupo controle. Esse 4 faz parte de qual grupo? Grupo experimental. Se tu quer que aqui apareça o nome experimental e controle, tu tem essa tecla aqui em cima em vermelho, 1A1, tu clicando nela, tu vai aparecer os nomezinhos aqui. Os 8 primeiros fazem parte do grupo experimental e os 9 seguintes fazem parte do grupo controle. Se tu quer voltar o númerozinho, volta aqui. Qual que é o correto? Os dois, tanto faz, tanto fez, não muda nada, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, verificar o que mesmo. O primeiro passo é fazer o que mesmo? O primeiro passo nosso é a normalidade. Como que a gente faz a normalidade? Então, vamos para o programa e pela terceira vez hoje, 10ª vez da aula passada para agora, vamos aonde? Em analisar, estatística descritiva e explorar. Eu não sei ainda o teste que eu vou aplicar. Eu sei que eu vou aplicar um teste para dados independentes. O nome do teste ainda eu não sei. Eu dependo da normalidade. Não esqueça de tirar os carinhas dali. E agora vocês têm que tomar cuidado. A dor é uma variável numérica, portanto, coloquem na primeira caixa. E o grupo dor é um fator, então tem que colocar na segunda caixa. Diferente um pouquinho do outro teste, né? Tem que vir em gráficos, mas tu olha aqui, ele está marcadinho, beleza. Esse cara tem que ficar marcado, dá continuar e dá OK. Vocês vão ter um quadro, né, de média, um monte de informações. Esse quadro aqui é importante para a gente, mas depois a gente fala sobre ele. E aqui o teste, neste momento, que me importa é esse teste. Vamos pegar ele, copiar, e vocês vão colar, então, no trabalho de vocês aqui. E já vão tirar a primeira conclusão. Os dados são normais ou não? Vocês vão pegar, então, o Shapiro, olhar esses dois carinhas aqui, e identificá-los como sendo maiores do que 0,05. Então, a conclusão que os dados são normais, porque os valores de P deram o quê? Maiores do que 0,05. Tá? Então, a conclusão
é que nós vamos usar o teste qual? O teste T para dados independentes. Não tem nada a ver com pareado, tá? Teste T para dados independentes. Muito bem. Vamos, então, aplicar o teste T para dados independentes. Como é que a gente aplica? Mais ou menos como a gente aplicou o anterior. Vamos em analisar, comparar médias, amostras independentes, teste T, clica. Aí vocês vão botar a dor, que é a variável numérica, na variável teste, e grupo na variável agrupamento. Vocês não têm como dar o OK aqui, porque vocês têm que tirar esses dois pontinhos de interrogação. Então, tem que clicar aqui em definir grupos. Vai aparecer o que tu digitou para o grupo 1, 0. O que eu digitei para o grupo 2, 1. Foram os números que a gente digitou, normalmente é 0 e 1, tá? Mas pode ser 1 e 2, não tem problema nenhum. Então, os números que eu digitei para o grupo controle e para o grupo experimental. Vamos dar o continuar, dar o OK, espera um pouquinho e vai aparecer este quadro, tá? Que é importante, esse quadro está aqui e vai aparecer esse outro quadro aqui debaixo. Esse quadro grande de novo, tá? Então, eu vou de novo mostrar aqui para quem não entendeu, né? Como é que a gente faz? Deixa eu ver aqui. Como é que a gente faz para a gente poder ter o quadro? Ó, o quadro ficou muito grande, então vocês têm que vir aqui no canto superior esquerdo, clica com esquerdo, agora clica com direito, autoajuste, ajustar automaticamente na janela. E aí ele ficou bonitinho para nós aqui. Tá? Como eu já tenho o quadro ali, eu vou deletá-lo. Então, esses dois quadros são os quadros que me interessam. E o que a gente tem aqui? Ó? Quem tomou o medicamento, gente, tem uma dor média de 3,75. Quem não tomou o medicamento tem uma dor média de quase 7. Então, a minha pergunta, será que existe uma diferença? Será que a diferença ela é significativa? Então, nós vamos lá e verificar se ela é uma diferença. O que a maioria podia imaginar seria uma diferença muito significativa, tá? De 3 para 7, ou de 4 para 7 praticamente, né? Mas não adianta, a gente tem que vir aqui nesse quadro e procurar o SIG, olhe bem que eu estou falando, que vai ser esse daqui. Esse SIG aqui de cima. Não é esse daqui. Esse aqui é para um teste chamado Levene, e esse aqui é para o teste que nós aplicamos, teste T. Então, tu tem que vir nesse lugarzinho e pegar este valor. Às vezes, é este valor de baixo. Às vezes, é esse de cima. Mas como que eu vou saber se é o de baixo ou o de cima? Então, vai ter que vir fazer a seguinte regra. Se esse carinha aqui, tá? Esse aqui do teste Levene, ele for maior que 0,05, tu pega o de cima. Se for menor, tu pega o de baixo. Repetindo, para analisar, se tu pega, só vai pegar um, tá? Às vezes eles são iguais, aí tu nem precisa pensar. Mas quando forem diferentes, como é esse caso, tu vai ter que optar por um deles. Não é por uni do unité, minha mãe mandou escolher esse daqui. Tu vai ter que olhar esse carinha aqui, né? Esse carinha aqui, se ele for maior que 0,05, vocês pegam o de cima. Se for menor, vocês pegam o de baixo. Mas, o que a gente tem aí, gente? Em ambos os casos, independente de qual vocês pegarem, mas o correto é pegar o que tem que ser, né? Não pegar o que tu acha que não, é pegar o correto. O que significa dizer? Se esse P do teste, olha aqui a nossa conclusão, toda vez que o P do teste for menor que 0,05, não é o caso, significa que existe uma diferença significativa entre os grupos. Caso contrário, ou seja, o P for maior e ele não existe uma diferença significativa. Embora tu pudesse imaginar que ia ter uma diferença, que tomar o analgésico ele é bom no sentido de reduzir o grau de dor, embora isso numericamente nos pareça ser verdade, mas estatisticamente ele não é. Então, não existe diferença significativa nos graus de dor entre os dois medicamentos. E pegamos o P e colocamos já de cara
este valorzinho de P nessa conclusão. Embora, olha o que eu vou falar, embora o grau de dores do grupo experimental, média e desvio padrão, olha ali, ó, média e desvio, seja inferior ao grupo controle, média e desvio, essa diferença não foi considerada significativa. E vamos concluir, então, que o medicamento não surtiu o efeito desejado. Gente, essa questão é uma questão que, embora os números nos pareçam ter uma diferença significativa de 4 para 7, né? De 4, praticamente 4 para 7, né? A pequena quantidade de dados nos levou a essa conclusão. Por isso que quando a gente faz um trabalho, é muito importante nós calcularmos o tamanho mínimo da amostra para que os efeitos sejam efeitos considerados verdadeiros, tá? Então, como nós temos um grupo pequeno, imagina, eu estou comparando 8 contra 9, é muito pequeno. Então, pode causar esses pequenos desvaneios aí, né? Esses desvaneios pequenos que pode, ou seja, tu vai ter, eu acho que tinha diferença. Eu também achava. Quando eu fiz a primeira vez, eu olhei de cara, vai dar diferença aqui, ó. Olha ali, 3,75, né? 3,75 para 6,61. Claro que tem diferença. Claro. E aí não deu, entendeu? Então, por quê? Porque a quantidade de dados é muito pequena e, portanto, as respostas, às vezes, podem não ser aquelas que a gente imaginava ser. Então, a gente tem que escrever, primeiramente falando, não existe uma diferença significativa no grau de dor, parari, parará, coloque o valor do P. E depois escreva algo mais, tá? Só tu colocar assim, tá, gente? Não existe uma diferença significativa. Não é questão de não aceitar. Aceitar, eu vou aceitar. Mas tu também não vai ter uma totalidade neste teu trabalho, tá? Então, é importante que vocês descrevam algo, tá? E pense que vocês daqui a um pouco tempo vão estar escrevendo um TFG e, portanto, com vocês, né? Vocês não vão achar que o orientador de vocês, embora a gente saiba que alguns até façam, eu fazia isso lá quando eu iniciei trabalhando com isso e tal. Hoje não faço mais. Dá para te escrever? Não, eu te explico e tu escreve, beleza? É assim que funciona, porque senão fica bem fácil, né, gente? Aí o cara vai fazer o trabalho. Eu já tem uma época lá que tive um aluno na matemática bem complicado, né? E eu tive que no final praticamente fazer o trabalho, enquanto hoje, né? Lá no início a gente fazia isso, né? Enquanto hoje, se o cara hoje, né, não está muito afim de fazer o trabalho, eu peço para ele fazer uma coisa e ele não faz, simplesmente eu digo o seguinte, ó, se não fizer vai estar rodado. Não é eu que vou ficar fazendo, não é eu que tenho que me preocupar. Mas antigamente eu me preocupava, mas antigamente quando o cara tinha ali 10 anos de profissão, né? O cara hoje está com 30 e poucos anos de profissão, não quer fazer, gente, não faz. Como eu digo, CA, né? CA você sabe o que é, né? Se não sabe, eu falo, cagando e andando. Por quê? Porque eu não tenho que ficar fazendo trabalho para ninguém. Eu tenho que fazer a parte estatística, explico para ti. E a partir dali, tu escreve exatamente aquilo que tu está visualizando ali, tá? Beleza. Então, esse é um exemplo. Vamos fazer mais um exemplo de teste T para dados independentes. Aí a gente fica completo nessa situação de testes independentes e testes pareados. Esse teste aqui é pareado, então não dá para fazer. Vou pular um pouquinho. Esse eu quero ver se vai dar diferença, porque eu quero um que dê, outro que... Tá, esse aqui pode ser, tá? Ó, vamos ver se é... Ó, beleza. Um pesquisador, a número 6, testou uma nova droga, tá? E quis verificar se ela era melhor para tratar determinada doença que um tratamento clássico, tá? Tipo assim, tu tem um medicamento lá que tu costumou tomar para dor de cabeça e hoje tu tem um medicamento novo e a gente vai fazer uma comparação entre esses dois. Significa dizer, claro que aqui não é dor de cabeça, aqui é tempo de recuperação. Então, tu deu um medicamento clássico para um grupo de 7 pessoas que fazem parte do grupo A, tá? E aí tu deu um medicamento clássico. E ali deram os dias, então, de recuperação.
né? Enquanto aqui tu deu um novo medicamento que inventaram agora, né? E é esse medicamento novo, o que acontece? Aqui estão os dias. Numericamente, ou seja, visualmente, a gente pode meio que identificar que o novo tem resultados menores do que o clássico. Então, em dias de recuperação, né? Então, parece que tu tomar um medicamento novo, tu vai recuperar mais rapidamente, né? Então, a gente sabe disso. A gente toma um medicamento lá, que não é aquele que a gente queria. Se eu tomar um remédio para dor de cabeça, não me passa em 2 minutos. Sei lá, em 30 minutos. Mas se eu tomo um outro lá, que não é esse, ele me passa dor de cabeça só em 3 horas. Então, quer dizer, mais ou menos isso. É o tempo de recuperação. Então, são dados pareados? Não, não são dados pareados, porque ele fala ali que foram divididos em 2 grupos, o grupo A e o grupo B. Tá? Então, nós temos aqui João Maria Pedro aqui, e o João Maria Pedro não está nesse segundo grupo. Primeiro passo, então, como criar a variável. Vamos chamar uma variável de tempo. Então, tu tem que vir aqui no nomezinho da variável, botar tempo, e vou botar aqui grupo tempo. Tá? Grupo tempo. Então, essas duas foram as variáveis de estudo. Vamos olhar ali na visualização dos dados. Está aqui o tempo e está aqui o grupo tempo. Então, vamos lá. Então, vou pegar esses 10 primeiros, os 7 primeiros aqui, dá um Ctrl C, vou lá e dou um colar. E aqui eu vou digitar 0,0000000, porque eles fazem parte do primeiro grupo, né? Agora eu vou digitar os outros 7 tempos do grupo novo. Ctrl C, e aí colar. E aqui eu vou digitar 1. Só que esquecer que eu tenho que dizer para o programa o que cada grupo é, o que cada númerozinho é. Então, tem que vir aqui no grupo tempo, no local de valores, clica no ladinho e bota ali, ó, 0, chama-se clássico. Tá? E incluir, porque tem que ficar dentro dessa caixona. 1 é novo, medicamento novo, incluir. Beleza, ok. Vocês estão olhando lá agora, não apareceu nada, mas se vocês clicarem na tecla 1A a 1, vocês vão ter os nomezinhos ali. Quem tomou o clássico, o medicamento clássico, quem tomou o medicamento novo, tá? Como que a gente vai fazer? Deixar como vocês queiram, tá? Não tem, assim é bonito, não é questão de ser bonito, gente, não tem nada a ver por bonito. Vamos lá, então. Vamos fazer o primeiro teste de normalidade, tá? Vamos fazer o primeiro teste, e o teste será feito da seguinte forma. Vamos em analisar, estatística descritiva e explorar. Vamos tirar a dor dali e vamos tirar o grupo dali. Agora, vamos colocar o tempo na variável numérica e o grupo tempo na lista de fator. Dá o ok. Vão em gráficos, né, gente, para ver se está lá, mas sempre vai estar marcadinho ali. Continuar e dá ok. Vocês sabem que o objetivo de vocês é pegar esse quadrinho aqui, chamado teste de normalidade, copia e cola lá para o teu trabalho. Tu vai colar isso daqui e tu sabe, né, que tu vai vir para esse lado direito novamente, porque nós temos uma quantidade extremamente pequena de dados. Então, a pergunta é, o P deu maior que 0,05, então os grupos, vou escrever aqui, são normais, os grupos são normais, pois em ambos os casos, no clássico e no novo, os P's, né, deram maiores que 0,05, tá? Então, usaremos um teste, e aí a gente coloca aqui qual teste que a gente vai usar. Usaremos o teste T, né, para dados independentes, tá? Então, aí já está decidido o teste, maravilha, tá? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o teste, porque nós temos como objetivo saber se houve uma diferença significativa ou não, tá? Vamos ver. No anterior não deu, né? Vamos ver agora. Vem aqui, analisar, comparar médias,
teste T para dados independentes, está aqui, tira a dor daqui, coloca o tempo, né, que é variável numérica, tira o grupo dor e coloca o grupo tempo. Vocês estão vendo que está bloqueado, vocês têm que definir os grupos, mas vocês sabem que vocês têm que digitar 0, é o que foi digitado, para o grupo clássico, e 1 para o grupo novo. Bom, beleza, dá OK. Aí abriu a possibilidade de dar o OK aqui e dá OK. Né? Esse gráfico, eu adoro esse gráfico, acho que é um gráfico muito explicativo, né? Isso aqui é o medicamento clássico e o medicamento novo. Notamos que o medicamento novo tem tempos mais baixos que o clássico. Agora, se essa diferença ela é significativa ou não, veremos. O que eu preciso daqui? Deste quadro e do quadro de baixo. Eu não vou mostrar de novo, tá, gente, como é que faz para o quadro ficar, do tamanho da folha. Vocês vão fazer o que vocês acharem melhor, mas que tem que aparecer exatamente essa. Fique claro, num trabalho científico não vai aparecer essas tabelas. Eu estou dizendo que tem que aparecer porque é um trabalho que vocês estão fazendo aí, tá? O que eu tenho aqui é que, em média, olhe bem, se eu tomar o medicamento clássico, em média, as pessoas estão recuperando em 11 dias. Se tomar o medicamento novo, em média, as pessoas estão recuperando em 7 dias. Será que tem diferença? Veremos. Vamos lá. Aí, você sabe que você tem que pegar um desses dois aqui, né? Um desses dois aqui, tá certo? Mas qual deles que eu vou pegar? Então, esse aqui ou esse aqui? Bom, não sei. Então, tu tem que vir aqui, ó, olhar esse númerozinho, tá? Se esse númerozinho aqui, ó, esse aqui, ó, for maior que 0,05 e não é, pegamos o de cima. Se for menor, pegamos o de baixo. Então, eu acho que está concluído que nós vamos pegar quem? O de baixo. No exemplo anterior, foi o de cima. Por quê? Se esse valor der maior que 0,05, pegamos o de cima. Se der menor, pegamos o de baixo. Então, aqui pegamos o de baixo. Que conclusão a gente vai dizer agora? Olha aqui, ó. Ficou legal. Agora que a gente vai escrever direitinho aqui a nossa conclusão. Primeira pergunta, gente. Houve ou não houve uma diferença significativa? Então, se vocês estão na dúvida, vocês vão vir aqui em cima, ler isso daqui, que eu vou levar lá para baixo, né? Então, para a gente descrever, vamos ver aqui. Vamos dar um espacinho aqui. Tá? E vocês vão ler aquilo ali para poder escrever. Vamos lá. Ali. Quando eu aplicar o teste, apliquei, e o P der menor que 0,05, e deu. Existe uma diferença significativa. Então, aqui, ó, eu já posso escrever. Ó, existe uma diferença significativa, e não diz assim só, existe uma diferença significativa. Gente, existe uma diferença significativa do quê? Entendeu? Tem que dizer do quê? Não, existe uma diferença significativa no tempo de recuperação quando aplicados os diferentes medicamentos. Beleza. E aí tu vai colocar aqui o 0011. Maravilha. Tá? Esse que colocou como mostra o gráfico abaixo é um plus, né? Se tu quiser colocar, legal. Se não quiser, tudo bem, não precisa colocar. Aí tem que colocar alguma informação adicional. Sim, porque quando o cara diz que existe uma diferença, ele está dizendo para nós qual é o teste que eu vou usar, qual é o teste, qual é o medicamento que eu vou usar, e não está dizendo. Qual é o medicamento melhor? Ele não está dizendo. Então, notamos, aí vem a explicação, notamos que o tempo de recuperação, utilizando o medicamento novo, ó, e eu vou pegar desse quadrinho novo, 7 mais 1,1. Então, eu vou botar aqui, ó, 7 mais 1,1 é inferior ao medicamento convencional. Convencional é o clássico, 10,8 e 2,8. Então, tu vai colocar aqui 10,8 e 2,8. Tá ali. Portanto, o novo medicamento é ou não é? Ele é, vamos colocar aqui, é mais eficaz.
né? Por quê? Porque ele é eficaz porque quanto ele tem menos tempo, em menos tempo ele tem a recuperação, o medicamento novo, certo? Então, tenta ser o mais claro possível, porque só dizer existe uma diferença significativa, isso. Agora tem uma outra coisa, tá, gente, que pode aparecer tanto nos exemplos dos exercícios de vocês, que é o seguinte, pode aparecer aqui, tá, e olha o que eu vou falar, tá? Isso aqui é uma coisa que eu cobro muito, porque eu já vi em TFG a gente colocando, claro, não fui eu que fiz, sei lá, mas também não é questão de ser eu ou não, tá? É que não existe, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou pegar um exemplo aqui, nesse aqui mesmo, tá? Vamos supor que aqui, gente, aqui, ó, vocês tivessem, desse 000. Pode dar 000, tá? O que não pode é vocês colocarem 000, tá? Se vocês colocarem isso aqui, é o erro mais banal que existe na estatística, colocar 000, porque não existe P 000. Mas como não existe, deu ali. Pode dar, é comum, eu toda hora tá dando esse P para mim aqui nas minhas análises. Agora, o que tu tem que fazer é que quando der esse valor, tu tem que colocar assim, ó, menor que 001, assim. Esse aqui, vou repetir, porque se der isso, tá, é motivo de desconto. Sim, óbvio que é, porque não existe 000. Então, quando der 000, não é que está errado, não está errado. Só que a maneira que tu descreve essa resposta aqui de cima, tá? A maneira que tu descreve a resposta de cima é essa maneira aqui, menor que 0,001. Tem que ser assim, tá? Eu não sei se eu tenho alguma aqui com 000. Aqui, ó. Olha ali, ó. Já aqui deu, ó. Olha ali, ó. Isso aqui é um medicamento que é tomado para reduzir a pressão sistólica. Será que houve diferença? Claro que houve, né, gente? Se é 000. Então, quando tu fizer 000, tu tem que vir aqui e colocar o quê? Menor que 0,001. Tem que colocar essa simbologia, senão não tem nem o que a gente questionar, tá? Então, esses foram dois exemplos aí que a gente citou, que são exemplos, então, muito parecidos, então, aos exemplos que vocês têm no trabalho. Deixa eu mostrar o trabalhinho aqui para vocês. Onde é que está ele? Aqui. Já está lá no Moodle, tá? Esse aqui é o trabalhinho, tá? Esse trabalhinho eu coloquei o seguinte, ó. Para fazer o exercício 1, tome como base o exercício resolvido logo abaixo dessa questão, tá? Então é o seguinte, eu botei aqui uns prazos, né, para valor total até 24/11, seria semana que vem, tá? E o prazo máximo dia 1º/12, tá? Porque se começar a deixar prazo máximo para o Natal, aí complica, porque eu digo para vocês, a melhor coisa que tem seria vocês já tentarem agora resolver essa questão. Bom, aqui nós temos o consumo energético, uma questão... Gente, essa questão ela está aqui, ó. Não vão achar que... quer ver? Está aqui, ó. Só que essa questão ela tem somente 11 dados. Vocês podem seguir mais ou menos essa linha aqui de raciocínio aqui, tá? Não tem problema nenhum. Só que vocês não me sigam os resultados que deram ali. E digo mais, tá? E aí eu vou verificar o seguinte, tá? Nós temos aqui, eu coloquei os 11 valores e depois eu pedi para vocês colocarem aleatoriamente 4 valores. Eu vou colocar o seguinte, tá? Esse aqui eu vou ser muito cri-cri nisso. Vocês já sabem, não preciso nem comentar de novo que nós tivemos, né? Não se deram ao luxo nem de trocar a cor. Essa foi, eu não consigo entender, tá, gente? Desculpe, é um pouquinho de falta de inteligência, tá? Que foi exatamente me entregar 2 trabalhos, e, mas tu me chamou de não sei o quê, não te chamei de nada, se serviu o chapéu, muito bem, mas é falta de inteligência, porque me entregam 2 trabalhos, um atrás do outro, com exatamente a mesma cor, tudo um do outro, pô, parece que tu tá me chamando de quê, né? Vamos enganar o Clândio lá, vamos enganar coisa nenhuma, tá? Agora, nesse trabalho, gente, eu vou ser muito claro, eu estou sendo claro agora com vocês, tá?
Se tu emprestar os teus resultados para o teu colega e o teu colega enviar o mesmo resultado, eu vou dizer o seguinte para vocês, simplesmente é 0 para os dois, tá? Eu não tenho nem que comentar. Ah, mas eu emprestei. Ninguém mandou emprestar. A culpa não é de quem também enviou só, de quem emprestou também é culpa, né? Então, gente, não tem trabalho igual. Não é possível de dar. A resposta parecida, igual, só se vocês me colocarem 8 números iguais aqui. Se os números são muito parecidos com esse, quem é que vai colocar 8 números iguais ao do colega? Não, não me vem com essa que não dá. Ah, mas aí eu não sei fazer, o colega vai me ajudar. Troque os números, ele pode te ajudar, não tem problema nenhum. Mas tu não me inventa de colocar os mesmos números. Gente, é facílimo de enxergar isso, tá? Não vou explicar como, mas é facílimo. Então, estou repetindo. Eu vou criar uma lista, né, de entrega de trabalhos, tu entregou, beleza, eu vou analisar ali, é bem rápido a análise, mas se começar, eu identifiquei que tem 1 ou 2 trabalhos iguaizinhos, eu vou dar 0 para todo mundo nesse trabalho, tá? Você mas isso não acho justo. Não acha? Não tem problema, gente. Um dia, quem sabe, tu vai ser professor e tu vai fazer as tuas regras. As regras são minhas e, portanto, eu não vou admitir trabalho igual aí, tá bom? Eu sou muito claro nisso. Agora, porque senão fica uma bagunça, né? Aí um faz, presta para todo mundo entrega o mesmo trabalhinho, que legal, né? É o que está acontecendo muito nessa época de pandemia, é trabalhinhos iguais. Então, não vai ser igual, tá? Agora aqui, gente, o seguinte, ó, deixa eu falar uma coisinha aqui, tá? Nesses pontinhos de interrogação, tá ali escrito, tá? Não vai me botar pontinho de interrogação no programa, porque não vai aceitar. Tu tem que colocar mais, não, eu botei mais 2 valores, mais 4 valores pré e pós, tá? 4 valores. Os valores que vocês quiserem. Agora, gente, não coloque valores assim, tipo, vou colocar 50 mil aqui. Não, coloque valores parecidos aqui, ó. Sei lá, coloca ali, ó, 6.473, tá? Então coloque 6.473. Aqui eu vou colocar 5.200. Vocês entenderam que não tem como os resultados serem iguais? É isso que eu quero chegar. Vocês cada um vão trocar, gente. Não é impossível tu na tua casa tu dizer que tu trocou por 6.473 por 5.287, são 8 valores. Um igual pode até ser. E outra, mas pode dar diferente a resposta com o meu colega? Pode, dependendo dos valores que tu coloca, pode dar diferente. Mas coloque os valores que tu quiser. Não fujam muito desses valores, só isso. Entendeu? Não coloque 50 mil, ninguém tem aqui 10 mil, então não coloca. Coloca ali um número entre 5 e 6, 7 mil, né? Coloque aqui valor entre 5, 6, sei lá, coloque valores. Não coloque valores iguais também, né? Tenta diversificar um pouquinho. E aí, vocês vão desenvolver o trabalho. Aqui, gente, eu botei o exemplo da bebida que a gente fez agora para vocês. O exemplo que vocês devem seguir no exemplo de cima. Como é consumo pré-menstrual e consumo pós-menstrual, isso aqui é um teste pareado, certo? É um teste pareado, porque eu estou analisando as mulheres no momento 1 e no momento 2. Então, é um pareamento, tá? Então, aqui eu estou mostrando um exemplo que vocês podem seguir como exemplo para fazer o de vocês, tá? Então, eu coloquei aqui embaixo, ó. Olha o que eu disse lá, ó. Para fazer o exercício 1, tome como base o exercício resolvido logo abaixo dessa questão. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Como digitar? Assim. Depois de digitar o valor, tu vai ter que ir lá. Depois de fazer aqui, olha aqui, ó, tá dando todos os passos certinhos para vocês fazerem, gente. Quem não conseguir fazer ou não, tudo bem, pede ajuda e tal, mas fazer o trabalho eu não vou fazer, tá? Então, vocês têm aqui todos os passos que vocês devem seguir para desenvolvimento do trabalho. E conclusão, mais ou menos nesse sentido. Tem diferença, não tem diferença, conclui com o valor do P, né? Coloca a média, dizia o padrão, que é importante. Então, tudo que apareceu aqui, claro, essas palavreadas no meio não precisa, né? Só precisa da conclusão. São normais, não são normais. E depois a conclusão sobre a aplicação do teste. A mesma coisa, gente, quando vocês vão agora analisar o tempo de
doença, né? A remissão e recidiva, retorno dos sinais da doença e quando ainda não tem os sinais da doença. Então, eu tenho aqui escrito como 48 pacientes, mas não são, na realidade, 48 pacientes. Acho que são, agora são mais aqui, mas tudo bem. Eu tenho aqui homem e mulher, tá? E a minha pergunta é se existe uma diferença significativa no tempo da remissão e recidiva, ou seja, do retorno da doença nas mulheres e nos homens. Quanto tempo leva para retornar a doença, né? Então, nos homens leva mais tempo, nas mulheres mais tempo, é isso que a gente quer. Então, aqui é a mesma coisa, coloquem 4 valores nos homens e 4 valores nas mulheres, tá? Lembrando, gente, o trabalho não é o mesmo do semestre passado, tá? Então, vão ter que fazer, não adianta, tá? Vocês vão ter que colocar aqui 4. Aí alguém me disse assim, e se eu colocar 2 valores? Tu não fez o trabalho, me desculpe, não, porque eu estou pedindo 4, é 4, não são 2. Ah, mas eu achei que era 2. Não, então tu não leu o que está escrito aqui, tá? Então, aqui está escrito, né, incluir mais 4 valores aleatórios para homens, 2 valores dentro desse que está na tabela, mais ou menos aquilo que a gente falou agora, não colocar aqui 100 dias, coloca ali 20 dias, aqui coloca 10 dias, né? Vai colocando uns valores aleatórios. Nessa colocação dos valores aleatórios, a tendência é que os resultados podem dar conclusões diferentes, tá? Tipo, um colega de vocês existe uma diferença significativa e o outro colega dizer que não existe a diferença significativa. Aqui tu tem 2 grupos, né? Que é um exemplo, então, que vocês podem seguir, mais ou menos que nem o que eu citei agora há pouco, tá? Vocês podem me entregar neste mesmo arquivo, tá? Um arquivo em Word, com os resultados todos aqui embaixo. Se quiserem deletar os arquivos de exemplo, vocês podem deletar para ficar um arquivo mais enxuto para mim poder analisar melhor cada resultado ali, tá? Então, peço que façam, né? Não está conseguindo, pede auxílio, mas não tem que copiar, que isso vai ser visto aí, tá? Eu tenho uma maneira rápida de enxergar o que resultado tão diferente, não tão, por que tá e tal, tá? Então vamos fazer uma coisa bem clara, né? Aquilo que a gente falou, passar todo mundo passou, mas eu quero que hoje também saia algo de conhecimento para vocês e, portanto, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e dizer assim, um faz e os outros todos copiam aquilo que o cara fez. Aí nós enganamos o cliente. Vocês estão se auto-enganando se fizer isso aí. Não me enganando, eu não estou. Eu não estou me enganando coisa nenhuma, tá? Agora, para ser diferente, então nós vamos colocar esses carinhas aqui que vocês vão colocar aleatoriamente. Aleatório, tá? Mas repetindo, não é coloca 500 aqui, né? Coloca um númerozinho ali, entre 4, 5, 6 mil, aqui mesma coisa, entre 4, 5, 6, 7, 8 mil. Então colocou, beleza, vida que segue, vão aplicar esse exercício aí. Bom, eu queria saber se tem alguma dúvida, gente, aí. Alguma dúvida, né, em relação. Ok, beleza. Assim, ó, já está lá no Moodle, tá? Esse que eu estou mostrando para vocês, já está no Moodle. Se vocês quiserem já resolver e já quiserem me enviar, vocês vão me enviando, tá? Podem me enviando. E não lembrou muito bem, vocês então vão ter acesso a este, que eu já vou parar aqui a gravação, tá? Então, estou parando aqui a gravação.